O vírus Ebola é bem perigoso e aterrorizante. Porém, não é o vírus mais perigoso do mundo, nem mesmo o HIV. No Farmaquímica de hoje, vamos ver quais são os vírus considerados mais perigosos do mundo, como são transmitidos, principais sintomas e tratamentos. Alguns provavelmente você nunca ouviu falar, outros são bem conhecidos. E vamos começar com um bem conhecido, o vírus HIV. Ele é responsável por causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, doença infecto-contagiosa que ainda não tem cura. Há dois tipos de HIV, o tipo 1, identificado na França em 1983, que causa a maioria das infecções no mundo, e o tipo 2, descoberto em Cabo Verde em 1986. A diferença entre os dois é que o HIV-2 aparenta ser menos virulento. A virulência refere-se à intensidade do dano causado pelo micro-organismo ao hospedeiro. A virulência varia conforme a cepa ou o ambiente onde há interação micro-organismo e hospedeiro, diferente de patogenicidade, que tem relação com o conceito de se o micro-organismo é ou não capaz de causar uma doença. O HIV é um vírus de RNA, da família Retroviridae. Pertence a um grupo de retrovírus que, para se multiplicar, precisam de uma enzima chamada transcriptase reversa, que é responsável pela transcrição do RNA em cópias de DNA, que se integram ao genoma do hospedeiro. O vírus ataca as células de defesa do organismo, conhecidas como TCD4, e prejudicam a imunidade mediada pelas células, aumentando o risco de adquirir outras infecções e cânceres. A transmissão ocorre através do contato com secreções fisiológicas, como sêmen, sangue, secreção vaginal, leite materno, saliva, exudatos de lesões, lesões de pele e de mucosas que contenham vírus HIV livres ou células infectadas. Dificilmente aparecem sinais significativos da doença logo após a infecção pelo HIV. Depois de um período que em geral varia de 3 a 6 semanas, podem surgir sintomas iniciais e não específicos, como febre, mal-estar, fraqueza, diarreia, aumento dos gânglios e após um tempo pode ter consequências mais graves, como a perda de peso, anemia, perda de memória e dificuldade de concentração e algumas doenças oportunistas, como hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, candidíase e sarcoma de Kaposi, um tipo de tumor de pele. O tratamento hoje se dá através da terapia antirretroviral, conhecida como TARV, para praticamente todos os pacientes, onde o objetivo dessa terapia visa reduzir os níveis plasmáticos de RNA do vírus e restaurar a contagem de células CD4 a um nível normal. Apesar de ter tratamento, a AIDS não está totalmente sob controle e é perigosa. Desde sua descoberta em 1981, a doença matou mais de 35 milhões de pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, só no ano de 2017, 940 mil pessoas morreram devido ao HIV, onde 1,8 milhões foram infectadas, o que equivale a 5 mil novos casos todos os dias. Atualmente, 36,9 milhões de pessoas vivem com a doença. Dessas, 1,8 milhões são crianças menores de 15 anos e 2/3 do total vivem na África. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento e prevenção. Para evitar a transmissão, é recomendável o uso de preservativos durante as relações sexuais, a testagem regular para o HIV, que pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a profilaxia pré- e pós-exposição, dentre outras ações que evitam a disseminação da doença.
Vale lembrar que os portadores de HIV, quando têm boa adesão ao tratamento, conseguem diminuir a carga viral a níveis baixíssimos, o que torna praticamente nula as chances de transmissão do vírus. Outro vírus bem perigoso é um bem conhecido aqui no Brasil, o vírus da dengue. A dengue é uma doença causada por 4 diferentes sorotipos de um vírus da família dos arbovírus e é transmitida principalmente pela picada do mosquito do gênero Aedes, responsáveis também pela transmissão da chikungunya, febre amarela e zika. Nas Américas, o principal transmissor é o Aedes aegypti, enquanto que na Ásia destaca-se o Aedes albopictus. Esse vírus é uma ameaça constante. De acordo com a OMS, estima-se que 4 milhões de pessoas estejam em áreas com risco de infecção pela doença, que tem se disseminado nas Américas com surtos que ocorrem a cada 3 a 5 anos. No Brasil, a dengue sozinha concentrou 91% dos casos e 91,2% dos óbitos de 2008 a 2019, sendo que o período de maior surto foi de 2015, com mais de 1,6 milhões de casos. A dengue pode ser assintomática ou evoluir para casos mais graves. Na chamada dengue clássica, os sintomas mais comuns são febre alta, de 39 a 40 graus, dores de cabeça ou nos olhos, cansaço, dores nas articulações, falta de apetite, náuseas, tonturas, vômitos e erupções na pele. Tem duração geralmente de 5 a no máximo 10 dias. Na forma mais grave, conhecida como dengue hemorrágica, além da piora dos sintomas clássicos, os sinais de alerta são diminuição da febre, intensa dor abdominal, vômitos persistentes, dificuldade de respiração, sangramento pela gengiva, boca e nariz, boca seca e muita sede. Em alguns casos pode ocorrer confusão mental, agitação e insônia e perda de consciência. Os sintomas começam quando ocorre uma melhora da febre, e sem a intervenção médica, esse quadro leva a óbito entre 12 e 24 horas. Esses sinais de alerta surgem entre o 3º e o 7º dia após o surgimento dos sintomas clássicos. Até o momento, não há medicamentos eficazes contra a doença. O tratamento é feito à base de analgésicos e antitérmicos com a orientação médica e indica-se a hidratação oral, ingestão de muita água, sucos, chás e soros caseiros e repouso. Não devem ser utilizados medicamentos com ou derivados de ácido acetilsalicílicos. Em casos de dengue hemorrágica, o tratamento é realizado a partir da internação hospitalar. A melhor forma de diminuir os casos é a prevenção, através do controle ou redução de infestação do mosquito transmissor, enquanto não há uma vacina eficaz. Então, neste caso, não devemos deixar água parada onde o mosquito pode se desenvolver. Crimeia-Congo é um vírus que ocasiona um tipo de febre hemorrágica, que é transmitida aos humanos através da picada de carrapatos do gênero Hyaloma infectados ou por meio do manuseio direto e do preparo de carcaças frescas de animais infectados. A transmissão também pode ocorrer através do contato direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas infectadas. O vírus que causa a doença é do gênero Nairovírus e o período de incubação é de 3 a 7 dias a partir da exposição ao animal contaminado e de 1 a 3 dias a partir da picada do carrapato. Esse vírus encontra-se em regiões da África, Balcãs, Oriente Médio e Ásia. Os sintomas são febre, mal-estar, dor de cabeça, dor torácica e mialgia, seguidos de sintomas gastrointestinais. Em casos graves, ocorre sangramentos, desorientação, convulsões, choque e falência de órgãos. A ribavirina pode ser utilizada no tratamento e, se não for eficaz, geralmente são seguidos diretrizes para septicemia grave. Neste caso, antimaláricos e antibióticos de amplo espectro
devem ser considerados. A taxa de letalidade é de 15 a 30%. Vamos falar agora sobre a febre de Lassa e outras febres hemorrágicas sul-americanas. Não é apenas um, mas alguns tipos de vírus do gênero arenavírus que causam a febre hemorrágica. O vírus da febre de Lassa foi descoberto há 50 anos na aldeia de Lassa, na Nigéria, e consiste em um tipo de febre hemorrágica, assim como o ebola. É endêmica em países da África Ocidental, como Nigéria, Serra Leoa, Guiné e Libéria. Na América do Sul, a febre hemorrágica viral é causada pelos vírus Junin, descoberto em 1958 na Argentina, Machupo, que por sua vez provoca a febre hemorrágica boliviana, descrito pela primeira vez em 1959, o vírus Chapari, que foi descoberto entre 2003 e 2004, este recuperado de um caso fatal de febre hemorrágica na zona rural da Bolívia, fora da área onde o vírus Machupo é endêmico. A febre hemorrágica venezuelana, causada pelo vírus Guanarito, é encontrada em uma área agrícola no noroeste da Venezuela. Esta doença foi reconhecida pela primeira vez em 1989, mas casos esporádicos provavelmente ocorreram muito antes. A febre hemorrágica brasileira tem como causa o vírus Sabiá, descrito em 1994. O material foi isolado a partir de um caso fatal registrado no bairro Sabiá, em Cotia, São Paulo. A transmissão pode ocorrer quando o vírus entra em contato com as membranas mucosas ou por lesões na pele, sendo possível pelo contato direto com roedores, incluindo mordidas, ou pelo contato indireto através da inalação de aerossóis das excreções e secreções, ou pelo contato com alimentos contaminados. O período de incubação é longo, dura em média entre uma semana e mais de um mês, e inicia-se com um quadro de febre, mal-estar, fraqueza, dores pelo corpo, diarreia e vômito. Após 4 a 5 dias, pode surgir dor no peito, dor de garganta, tosse e vômito. Aproximadamente 80% dos casos de febre hemorrágica são leves e muitas vezes nem são diagnosticados. Porém, os sintomas graves podem acometer 20% dos quais os sintomas podem incluir inchaço da face e do pescoço e perda de audição. Especificamente nos casos de febre sul-americana, ocorre com frequência sangramentos orais e nasais, do estômago e do aparelho intestinal. Os sangramentos são menos evidentes na febre de Lassa. Quando ocorre morte, geralmente é devido ao choque provocado por extravasamento de líquidos através dos vasos sanguíneos. O tratamento se dá através dos cuidados dos sintomas, administração de líquidos e através do uso de ribavirina, medicamento que inibe a replicação viral. A febre de Lassa tem uma taxa de letalidade de 16 a 46% dos casos. A doença é grave durante a gestação, principalmente durante o terceiro trimestre, onde a letalidade aumenta de 50 a 92% dos casos. As hantaviroses são zoonoses causadas por vírus da família Bunia viridae, cujas infecções em humanos pode se apresentar sob duas formas clínicas: a febre hemorrágica com síndrome renal, prevalente na Europa e na Ásia, e a síndrome pulmonar por hantavírus, com maior incidência nas Américas, onde o número de casos letais tem aumentado nos últimos tempos. Em sua grande maioria, a transmissão ocorre em ambientes fechados pela inalação de aerosóis provenientes das secreções e excretas de hospedeiros do vírus, principalmente ratos. Pode ocorrer também pelo contato direto com material infectado ou através de ferimentos na pele ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Embora não seja frequente a mordedura desses animais, também é uma possível forma de contágio. A síndrome pulmonar por hantavírus começa com um quadro inespecífico semelhante à gripe, com febre aguda, mialgia, cefaleia e sintomas gastrointestinais.
2 a 15 dias depois, geralmente 4 dias, o paciente desenvolve rapidamente edema pulmonar não cardiogênico e hipotensão. A febre hemorrágica com síndrome renal inicia-se com um quadro gripal e pode progredir para choque, sangramento e insuficiência renal, onde a taxa de mortalidade é de 6 a 15%. Nesses casos, tratamento pode ser feito com ribavirina intravenosa. As formas mais graves da síndrome pulmonar por hantavírus têm uma letalidade de até 50% dos casos, e o tratamento é apenas de suporte, como ventilação mecânica, e neste caso, a ribavirina não é eficaz. E esse foi o conteúdo dos vírus mais perigosos, parte 1. No próximo vídeo, iremos abordar os top 5. Qual será o vírus mais perigoso de todos? Curtiu? Então compartilha esse vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. Até a próxima!